Olá, aqui quem fala é o Rodrigo, desenhista de Yoshiro e criador do site Mundo Kanzariano. Hoje eu gostaria de fazer um vídeo complementando o último vídeo da série que eu fiz aqui no canal, né? Na minha série que eu leio o mangá com vocês, o meu mangá, recentemente eu li o capítulo 13, né? E no final do capítulo 13 temos uma cena emocionante onde o Yoshiro ele perdoa a sua mãe, né? E que desde o capítulo 1 ela tem estado aflita, né? Pelo destino que o Yoshiro teve que passar, né? De ter que vencer o Tezuka para poder salvar o mundo, e entre outras coisas, né? Se você chegou até aqui e não conhece meu mangá, você pode ler todos os capítulos no meu site www.mundokanzariano.com.br, né? Como já disse, lá você pode ler o meu mangá, pode baixar um jogo de Yoshiro que eu fiz no RPG Maker, tem informação sobre os personagens, sobre a história, e muitas outras novidades, né? Inclusive até o meu RPG de mesa, né? Fazer de Yoshiro, suas regras e muito material você pode encontrar lá, né? www.mundokanzariano.com.br, né? Agora vamos lá. E também peço que você pode deixar seu like, né? Se inscrever no canal para fazer parte da nossa família. E vamos, né? Vamos agora. Como eu falei no último vídeo aqui no canal, a mãe do Yoshiro meio que pede um perdão, né? E ele dá uma resposta para ela como ele é um bom filho, né? Mostrando como ele é um bom filho, né? Então, hoje eu gostaria de falar um pouco sobre o que foi visto lá no capítulo 1, sobre as responsabilidades que Yoshiro tem, né? Porque, como já li aqui no capítulo 12, a Camila entrando em casa, ela fala Tadaima, porque eles têm que tirar sapato antes de entrar, e entre outras coisas, né? Para começar, o Yoshiro ele é descendente da família Katsura, como já falei aqui. A família Katsura ela é uma das famílias mais influentes do clã, né, dele, da Ordem GK, né, que são os guardiões, né, a Ordem dos Guardiões dos Kanzarianos, né, vamos dizer assim. Então, a família Katsura ela é uma família japonesa, apesar de que os Kanzarianos viajam várias dimensões diferentes e eles se envolvem com pessoas de outros Kanzarianos de outras dimensões, e aí vai estender essa família. Algumas famílias são mais regionais, são mais apegadas à tradição, e uma dessas famílias é a família Katsura. Eles têm aquela raiz japonesa mesmo, na qual não permite que ninguém possa ser eles não querem que nenhum outro da família deles sejam de outra nação, né? Eles têm tipo uma ideia mais ou menos de ser puro, né? De não se misturar, de não se miscigenar, né? E aqui no canal, na minha série de mangás com vocês, no primeiro vídeo que eu li o capítulo 7, Yoshiro tem a visão, e lá ele descobre sobre a sua avó, né? Que a mãe de seu pai, né? E ela foi a primeira pessoa da família Katsura que não era um japonês legítimo, né? A Ryoko era filha de mãe japonesa com um pai brasileiro, né? Na qual ele lutou e quebrou as tradições da própria família dele, como já falei aqui em vídeo. Então, quando ele quebrou as tradições, o pai de Yoshiro, ainda mais por nascer com cor de cabelo diferente e ser chamado de neto de estrangeiro, ele passou por um enorme preconceito. Tanto que aqui eu já mostrei que um sonho do pai de Yoshiro é ter um filho da mesma cor do cabelo dele, porque ele queria provar que por mais que sua árvore genealógica fosse diferente dos seus parentes, ele também era como eles, independente da onde veio seu pai
independente da cor do seu cabelo, né? Então, quando o Moreira, né, que é o pai dele, conseguiu, o pai da Ryoko, conseguiu, ele se humilhou para poder conseguir quebrar essa tradição, porque ele amava a mulher dele, e seus descendentes começaram a ter que seguir as mesmas coisas da família, né? Então, quando o pai de Yoshiro teve os filhos com a Ellie, com a mulher dele, a família implantou que eles fossem, por mais que eles morassem no outro lado do mundo, as mesmas tradições, né? E isso inclui o quê? Isso inclui como ser um guardião. Todo guardião ele é treinado na infância com artes marciais. E o Yoshiro e Camila foram treinados desde os 5, 6 anos em artes marciais, né? No caso Kung Fu, né? Tanto que no capítulo 1 o Yoshiro não mostra que ele não queria treinar, ele questiona que ele queria brincar com os amigos, né? E a mãe dele impôs isso porque era a responsabilidade dele. A segunda responsabilidade seria o quê? Seria da família. Ele teria que ser fluente japonês. Tanto que às vezes ele tinha que visitar lá os parentes dele. Tanto que o Yoshiro, tanto ele como a Camila são fluentes japonês. Mas aí vem outro problema. O Yoshiro, ele é um pouco meio retraído porque ele se via que era um pouco diferente. Porque ele mora no Brasil, né? Ele já tem trato japonês, né? Então, pra ele não era muito agradável, né? Porque ele se via diferente. Mas ele aprendeu porque tinha que aprender. Mas qual o problema disso? O problema é que ele foi obrigado a fazer, como mostra no capítulo 1, contra a vontade. Porque a mãe dele não falou porque, você vai ensinar isso aqui por causa da tradição da família. Ela não ensinou. Ela falou, você vai fazer e acabou. Então ele, como é um filho, teve que obedecer a mãe, né? E fez. Só que a ideia tanto de Yoshiro e da Camila, por serem membros da família Katsura, sendo brasileiros, eles tinham que seguir as mesmas tradições, como eu disse, né? Morando no Brasil. O problema é que eles moram no Brasil. O Brasil não é Japão. A cultura do Brasil é totalmente diferente. Então, coisas como, eu já falei até no meu site uma matéria sobre isso, sobre o porquê, sobre o Yoshiro tirar o sapato antes de entrar dentro de casa. Eu fiz até uma matéria, vou deixar até o link aí na descrição do vídeo, né? Ele tinha que ter as mesmas coisas, tanto ele como a irmã. Tanto que no capítulo é mostrado que a Camila chega no capítulo 12, ela bota os sapatos para entrar e ela fala Tataimá, aí a mãe dela fala o Kairi, né? Que bom que você chegou, porque é assim que acontece no Japão. Só que tem quadros que isso não acontece. Por quê? Porque eles têm que seguir a tradição, certo? Eles têm que seguir como se fossem japoneses morando no Brasil. Só que no Brasil é diferente, né? Então a mãe, o que a mãe deles fez? Ela fez que seguir, entre aspas, certas coisas. Porque ela entende que por mais que ele tenha que seguir certas tradições, como o Yoshiro ser homem da casa e tal, e saber japonês e ter outras coisas, mas eles também tinham que ter um pouco de liberdade. Porque eles não são japoneses, eles são brasileiros, né? Então, a mãe dele sentia muito mal, né? Tanto que no capítulo anterior eu mostrei isso, né? Eu li com vocês. No próximo capítulo da minha série eu vou ler o capítulo 14, né? E o capítulo 14 mostra mais um pouco como é que foi o encontro, né? Dos pais do Yoshiro, né? E além do Yoshiro também ir começar as aulas, né? Então, esse é um vídeo mais só para poder explicar, né? Peço que você possa deixar seu like, acessar meu site www.mundocasariano.com.br. Também comente aí sobre os personagens, o que você quer saber, ou se você quer que eu leia um capítulo antes do 7, ou qualquer coisa, né? Ou bom dia.
Então é isso. Que vocês tenham um excelente dia, meus amigos. A história de um menino forte, sim! O meu irmão é muito forte! Se gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal, meus lindos! Te darei um beijinho! Siga-me para receber mais conteúdos sobre Oshiro. Dentro de mim, eu sinto uma